Essa é a marcação de tempo, para a qual você pode pular se você não quiser ver os recadinhos iniciais. Esse é o Instagram do Antídoto. Esse é o Spotify do Antídoto. Esse é o canal secundário do Antídoto. Esse é o livro do Antídoto, que você pode comprar pelo e-mail ali embaixo. E esse é o endereço para você apoiar o Antídoto. Se você puder e quiser dar um dinheirinho todo mês, eu aceito. Esse é um podcast do Antídoto. Normalmente eu faço vídeos, mas quando eu tô com muita pressa, o assunto é muito urgente, ou tem muitas outras coisas acontecendo, eu faço um podcast que é mais rápido, toma menos tempo, publico mais cedo e tenho mais tempo hábil para fazer as outras coisas. Eu tô preparando muitas novidades para as próximas semanas, algumas delas bem grandes, e por isso agora eu tenho menos tempo hábil para fazer esse vídeo. Mas tudo bem, eu acho que ele vai fechar bem no formato podcast. Então, depois da música de abertura, a gente vai pro assunto principal do dia. Vamos falar a verdade. No último mês, tem sido um saco discutir Vingadores e Game of Thrones. Um monte de gente reclamando de spoiler, um monte de gente reclamando do roteiro, por aí vai. Apesar disso, apesar de ser um saco essa discussão que não acaba nunca, eu acredito que existem alguns motivos muito fortes pelos quais Game of Thrones e Vingadores Ultimato são coisas importantes agora. E não é simplesmente pelos temas que eles trazem, porque vai ter bastante gente dizendo não, eles trazem temas importantes pra gente discutir, Isso é verdade, mas tem mais uma coisa além disso que eu acho importante. Vamos começar pensando no seguinte: os super-heróis de sucesso são normalmente um reflexo do momento histórico no qual eles fazem sucesso. A gente pode, por exemplo, falar dos Estados Unidos no final dos anos 30 e começo dos anos 40. Nessa época, o americano médio tinha medo basicamente de 3 coisas. Em primeiro lugar, da miséria, porque a quebra da Bolsa de 29 fez com que a década de 30 fosse muito dura nos Estados Unidos economicamente. Em segundo lugar, de nazistas, porque, o Hitler estava tomando tudo, a Guerra Mundial estava comendo solta. E em terceiro lugar, de alienígenas. Se falava muito em ET, muito em disco voador e tudo mais nessa época. Bom, quem são os super-heróis que mais fizeram sucesso nesse momento histórico? O Super-Homem, que é um extraterrestre, o Batman, que é um milionário, e o Capitão América, que batia nos nazistas, né? Que combatia os nazistas. Nos anos 60, a mesma coisa acontece. As minorias ganhando espaço e os X-Men e o Pantera Negra aparecem. Os nerds e os adolescentes ganhando espaço e surge o Homem-Aranha. E por aí vai. Em 2016, os 2 grandes eventos de super-heróis do ano foram Capitão América Guerra Civil e Batman vs Super-Homem. Agora, qual era o contexto dos Estados Unidos e de grande parte do mundo ocidental nessa época? Bom, a gente estava com uma polarização política muito grande, um monte de gente brigando uns com os outros e não com o que seria o inimigo verdadeiro. É sempre delicado para um historiador falar do momento histórico que a gente está vivendo, porque a gente não tem distanciamento, que é uma coisa muito necessária para fazer uma análise histórica. Bom, se a gente lembrar que o mundo é um lugar complexo pra caramba, que as respostas muito simples geralmente não são muito verdadeiras, e que antes de se bater o martelo numa explicação é conveniente ter cautela, levando em conta tudo isso, a gente pode tentar procurar pistas sobre o nosso momento histórico em vários lugares. E isso, sem dúvida alguma, inclui os filmes de super-herói, filmes de ação e tudo mais. É nesse ponto que entra Game of Thrones e que entra Vingadores Ultimato. Tanto um quanto o outro trazem a ideia de um mundo que já está completamente polarizado, com pessoas que já entenderam o problema dessa polarização, mas não conseguem superar ela, um mundo onde gente muito louca conseguiu muito poder e isso causou um estrago muito grande,
esse estrago pode ser muito maior e, ao contrário do que era nos filmes de 2016, a lógica agora é: não tem mais essa história de seria melhor se nos uníssemos. A tragédia já está acontecendo e agora ou vai ou racha. A gente precisa se unir e essa é a nossa única chance. E a gente não tem a mínima ideia de como fazer para que isso aconteça. Em 2016 já estava claro para muita gente que essas bolhas nas quais a gente começou a se fechar eram muito prejudiciais. Hoje isso talvez seja ainda mais óbvio, mas não é óbvio como a gente pode fazer para furar essas bolhas. A internet possibilita que a gente possa hoje ficar cada um fechado no seu mundinho, cercado de pessoas que têm opiniões e interesses parecidos, numa escala que antes era inimaginável. A longo prazo, isso pode fazer com que a gente não tenha mais muitos pontos de contato com quem está fora desse nosso mundinho. A gente não sabe expressar bem as nossas ideias, usando palavras que aquela pessoa vai entender, usando exemplos que aquela pessoa vai entender, falando de assuntos que aquela pessoa vai se interessar. A gente tem poucos pontos de contato e a gente tem poucos pontos de memória coletiva. O que pra mim é mais legal e mais importante e mais único de Vingadores Ultimato e Game of Thrones não consiste no fato de que eles passam essa mensagem. Falar até papagaio fala. Agora, o fato é que eles unem todas as tribos, que nem o Norvana. O Vingadores Ultimato e o Game of Thrones são espaços de experiências coletivas. Tem gente de tudo que é tipo de bolha que assiste esse filme, que assiste essa série. Então, eles não falam somente sobre como é importante nós nos unirmos, mas o que talvez seja mais necessário para que a gente possa começar a pensar em encontrar algum tipo de união são espaços fora das nossas bolhas, onde a gente encontre pessoas com outros interesses, com outras opiniões, e a gente tenha uma linguagem comum, a gente tenha referências comuns para a gente conversar. A gente entenda o que o outro está dizendo, a gente tenha conhecimento sobre os exemplos, sobre os termos que o outro está usando. Para mim, o mais legal a respeito do Vingadores Ultimato e da última temporada de Game of Thrones é que eles são esse espaço. Você vê tudo que é tipo de gente conversando sobre isso. Você vê tudo que é tipo de gente interessada por isso. Você vê termos e histórias e narrativas que muita gente se interessa, muita gente entende e muita gente pode conversar a respeito. Além disso, eles possibilitam a formação de uma memória coletiva. Se você for mais velho, talvez você lembre onde você estava na final da Copa de 94. Ou então, quando aconteceram os ataques terroristas de 11 de setembro. São poucos os momentos em que a gente, enquanto sociedade, consegue criar fortemente uma memória coletiva. Agora, memória coletiva não é a mesma coisa que história. Vários historiadores, inclusive, vão estudar isso, como o Pierre Nora. E olha, a história ela é um estudo sistematizado das pessoas no passado. A memória ela é usada no fazer da história, mas a memória não é a história. Então, a memória coletiva é uma noção que a gente tem coletivamente a respeito do passado, a respeito de alguns eventos e a respeito do sentido que a gente dá para esse passado. E um campo muito fértil para que isso aconteça são essas grandes experiências compartilhadas. Tanto o Game of Thrones quanto o Vingadores Ultimato, eles estão colhendo uma atenção que as pessoas dão, uma série de emoções que as pessoas sentem que foram cultivadas ao longo de quase uma década, no caso do Game of Thrones, e mais de uma década no caso dos Vingadores. Então as pessoas se importam com isso. E aí dá pra entender por que tanta gente quer evitar spoiler a todo custo. Agora, o fato de que tanta gente se importa com isso, o fato de que tanta gente conhece isso, tanta gente tem um vocabulário próprio para discutir isso, como, por exemplo, a palavra spoiler, que é uma palavra que algum tempo atrás pouca gente conhecia e hoje muita gente usa. Então a gente desenvolve uma coleção de memórias coletivas, a gente desenvolve vários espaços para a gente discutir com pessoas que estão fora da nossa bolha, a gente desenvolve uma série de terminologias que várias pessoas entendem.
porque é muito comum que uma pessoa que é, por exemplo, militante de gênero, use vários termos para falar sobre isso, que uma pessoa que não tem o menor interesse sobre o assunto nem conhece esses termos direito. Olha a bagunça que dá quando tem gente que fala em apropriação cultural para pessoas que nunca estudaram esse termo. Enfim, Vingadores Ultimato e Game of Thrones são dois espaços que tem um monte de gente fora das suas bolhas falando a mesma língua, interessados e interessadas nas mesmas coisas, discutindo um assunto comum entre todos, e aí sim a gente volta lá pro começo dessa conversa, que é lembrar que esses dois artefatos culturais falam sobre vários assuntos que são relevantes hoje em dia, e falam de uma maneira razoavelmente indireta, o suficiente para que muitas pessoas não se sintam diretamente ofendidas por isso e estejam dispostas a conversar a respeito. Eu sei que é um saco tanta gente falando de Game of Thrones, eu sei que é um saco tanta gente falando de Vingadores, eu sei que são produtos de mídia feitos por grandes, gigantescas empresas, que o principal objetivo deles é dar lucro. Eu sei de tudo isso, mas ainda assim, eu acho que esse é um preço relativamente pequeno a se pagar pelo benefício que essas coisas podem nos trazer se a gente souber lidar bem com elas. Além do fato óbvio de que o filme dos Vingadores é bem legal e que, embora a escrita do Game of Thrones tenha um monte de problemas, a fotografia, a música, as atuações são de tirar o fôlego. De toda forma, para além do entretenimento, todas essas coisas que eu falei que eu acho importantes só podem acontecer e só podem exercer a sua importância se, e somente se, a gente estiver disposto a aproveitar isso. Eu acho. Um pequeno adendo. Muita gente faz a relação de Game of Thrones com as mudanças climáticas, o aquecimento global, relacionando os invasores vindo do norte, com o Rei do Norte e tudo mais, com o aquecimento global e colocando a gente na posição do Jon Snow, que quer acabar com isso e que precisa que todos se unam e façam um sacrifício conjunto para acabar com isso. Eu acho muito interessante essa leitura e eu vou sugerir uma outra leitura diferente, que é: o longo inverno do Game of Thrones funciona melhor como uma analogia para o aquecimento global quando a gente parar de achar que é o Jon Snow e entender que, na verdade, a gente é o Rei da Noite. A gente é que está trazendo a mudança climática, a gente não tem um objetivo comum muito claro e a gente, enquanto sociedade, só está indo meio que pro lado que a gente é empurrado, sem um senso muito claro de propósito coletivo. É bem comum essa tendência de se identificar com o protagonista da história, mas Game of Thrones fica mais interessante quando a gente para de achar que é o Jon Snow e entende que a gente é mais parecido com os White Walkers.